Muito. Nós temos duas Simones aqui. Sim. Eu Essa até vi. Simone é minha xará. Eu vi que Simone, eu pensei que fosse você. Não. Essa é a Simone para tudo. Pensa aquela pessoa que o que você precisa, ela tá aí para tudo, né, Si? Certo. Bem assim, né? É Vamos em bem frente. isso, né? Vamos em frente, sorriso e vamos embora. E vambora. Melzinha tá bem? Mamãe tá bem? Melzinha tá bem, graças a Deus. Tratamento em biofísica, minhas coisas. Que E minha bom. mãe deve ter alta amanhã. Ai, que maravilha, que bom, Si. É. Parabéns, parabéns. Ó, Simone Adelson, dá um sorriso aí. Aê. Vou falar no grupo que estamos aqui. Então, Simone, bem-vinda. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa Muito noite. boa noite. Cláudia. Hum, Eu te falou às 8, né? Vamos esperar uns É minutinhos bom para. esperar um pouquinho, né? Uns 5 minutinhos, só para as pessoas É, na realidade, terem um dezenove e pouquinho. cinquenta e nove agora, né? Então, espera uns minutinhos, as pessoas vão entrando, né? Com certeza tem gente terminando aí alguma consulta, alguma conversa. Com certeza. A doutora Né? Érica, por exemplo, está em consulta, está consultando a minha mãe neste momento. Olha só. Nós temos uma aluna, Simone, que ela falou: olha, eu tenho consulta das 8 da manhã às 8 da noite. Literalmente, assim, tira lá 5 minutinhos para almoçar e voltar para aquilo. E esse pessoal da saúde é assim mesmo, né? É o dia inteiro. É o É, dia inteiro. que bom, né? Sim. Que bom. Mais pessoas chegando. Muito bem. Boa noite, Maria Ferreira, bem-vinda. Bem, pessoal, fica à vontade para abrir o microfone para falar alguma coisinha. No geral, eu vou pedir a gentileza de ficar fechado, só para a gente manter, né, a iluminação. E no chat aqui está liberado, podem falar à vontade no nosso chat. É só muita curiosidade para saber do que se trata, né? O que que nós estamos fazendo aqui, né, Então, Cláudia? Isso né? aí, isso aí. Caindo de paraquedas aí, né? Na inteligência artificial. Ah, mas muita gente, viu? Você e mais a torcida do Corinthians tá nessa. Com certeza, Cláudia, muita gente, mas parabéns pela disposição de estar aqui. Isso é um Ah, também grandioso terminei passo. atendimento agora. Nem vou ligar a câmera que eu acabei de tomar banho. Fica à Fica à vontade, vontade. Cláudia. É isso que eu estava É, dizendo, né? Tem seria muita gente assim. terminando atendimento agora, com certeza. Sim. O que surgiu assim de curiosidade foi com respeito à OSCAN, né? Que eu Uhum, faço uso dela. uhum, E aí eu tinha conversado com o doutor Tiago e um dia ele fez eu não sei se ele já faz parte, né? Ele fez um resumo de um rastreio que eu tinha feito de um paciente com câncer. E ele uhum. utilizou, né, a inteligência artificial. Eu não sei se é com vocês. Eu achei muito interessante, porque aí a gente já tem um resumo de tudo, né? Não, é Isso que eu bem estou legal. fazendo no levantamento, né? Não é com a gente, mas eu sei o trabalho que o doutor está desenvolvendo e é bem interessante mesmo. É algo parecido, similar? É,
É parecido. Vamos Tá. dizer que é parecido, porém totalmente diferente, né? Aqui a gente Ah, tá. consegue fazer de acordo com o que a gente quer. Lá eles estão fazendo somente da Dual Scan em si, né? Ah, tá. Vai ser bem esclarecedor e vale muito a pena, viu, Cláudia? Isso eu posso te adiantar. Ah, então tá, vamos esperar. Que na realidade tudo isso começou a partir da minha experiência, né? Ah, entendi. Sim. Bom, então vamos aguardar aqui. Utilizar, vamos aguardar. Hum, Muito bem. Temos a Cláudia Simone, a Maria Ferreira. E aí, Maria, qual que é a sua especialidade? Fala pra gente no chat com quem você trabalha. Vamos nos conhecendo aqui, depois a gente se apresenta, tá? Vocês estão vendo só as nossas câmeras abertas. A gente já vai se apresentar. Muito bem. Muito bem, pessoal, vou esperar só até as 8h05, tá? Para ver se mais alguém entra, senão a gente vai começar com quem está aqui. Com respeito a vocês que foram pontuais. A gente já vai começar já. Gente entrando. Boa noite, Andressa, bem-vinda. Eu falo aqui Andressa, Cláudia, Maria, acho que eu falo doutoras, né? Doutora Cláudia, doutora Andressa, doutora Simone está aqui. Mas eu não sou doutor, não, sou William mesmo. Ok. Então, pessoal, vamos começar aqui. O pessoal vai chegando. É só a nossa primeira live, então vocês vão matando a curiosidade. Depois vocês fazem propaganda da gente lá no grupo, hein? Vocês que estão aqui desde já ouvindo. Ah, então, vamos nos apresentar, né? A gente colocou vários conteúdos lá no grupo. Eu falei pra caramba, mas não falei nada de mim. Então, rapidamente, meu nome é William Michelin. Na verdade, eu sou professor de inglês. Eu sou apaixonado por educação. E a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar com educação, nas mais variadas áreas, né? A minha é línguas, mas a gente pode usar para todo tipo de área, no caso. Para nós, hoje, aqui o assunto é a saúde. Ah, eu sou o marido da Denise, o pai da Sofia, e estou aprendendo muito com a nossa colega Simone aqui, que é a especialista na área da saúde da equipe. Simone, por favor, se apresente aí para as pessoas. Olá, boa noite, muito prazer. Meu nome é Simone, como o William mesmo já disse aí, especialista na área da saúde é por conta dele, tá, gente? É, O que acontece, o que acontece é o seguinte, eu me tornei, na realidade, terapeuta integrativa desde final de 2020, início de 2021, por, por necessidade de causa própria, né? Então, a minha formação, a minha graduação é na área de direito, eu sou advogada na área imobiliária, porém, devido a um grave acidente de carro que eu tive na minha vida, eu finalmente, né, assim, eu sou muito grata de ter conhecido a medicina integrativa, os cuidados integrativos.
Então, eu já faço uso, eu já cuido de mim há quase 10 anos na área integrativa e me tornei terapeuta, sendo aí ozonioterapeuta inicialmente, para que eu pudesse amenizar as minhas dores. E a partir daí, eu senti realmente assim um verdadeiro chamado em poder contribuir com as outras pessoas, aliviando as suas dores também, né? E aí, a partir da ozonioterapia, se galgou para as terapêuticas biofísicas. Hoje eu estou no final da pós-graduação de biofísica pelo Instituto Fernanda Bem. Estou no segundo ano de biomedicina, né? Me fez aí voltar para o banco da sala de aula, né? Então. E conheci a inteligência artificial através do William e posteriormente com a Adelson, e foi quando eu fiquei maravilhada das possibilidades do que eles poderiam nos auxiliar através deste trabalho maravilhoso na construção desses assistentes através da inteligência artificial. Então, mais uma vez, eu sinto a necessidade de poder compartilhar com os demais. Agora, neste momento, com os profissionais da saúde, que eu tenho certeza, porque a gente acaba tendo uma experiência, né, de tudo a gente tem que galgar demais, né? A gente está sempre tendo que buscar informação de todos os lados, né? Então eu vejo com a inteligência artificial assim como um grande, realmente assistente na atividade, na nossa atividade profissional. Então é isso, mas eu deixo aí por conta dessas duas grandes pessoas aí que eu tive a grandiosa oportunidade de conhecer. E até aproveito, obrigada, Will, obrigada, Delson, pela grandiosa oportunidade de poder compartilhar essa maravilha com os outros profissionais aí da saúde. É isso, Nós que agradecemos. A verdade é que o destino nos uniu, é pessoal. O verdade. destino nos uniu porque eu trabalhei com o Adelson em outros lugares, ele foi meu aluno, depois a Simone se tornou minha aluna, a gente juntou tudo e aqui estamos hoje. E agora pedir para o Adelson se apresentar, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adelson. Como o Will disse, foi uma feliz coincidência do destino, né? Que inicialmente há 3 anos fundamos a nossa William Fest, que é uma escola de inglês. Nós damos aula de inglês usando óculos de realidade virtual. No início da escola, começou todo esse burburinho a respeito de inteligência artificial. Rapidamente, eu acabei me interessando para trazer soluções para dentro da escola. Nisso, eu fui aprendendo cada vez mais, consultando o Will, e nisso foi surgindo outras possibilidades, e esse casamento foi perfeito. Quando a Simone chegou, veio muito ao encontro a parte da saúde com a inteligência artificial, e desde então começamos a desenvolver esse trabalho. É isso aí. Saca? E aí, pessoal, Interessante vocês. falar, Will, Pois não. interessante falar que eu conheci o Will. O Will foi o meu professor que me preparou para estar aqui na América hoje, né, Will? Eu Isso, agradeço muito. tá lá nos Estados Hoje, Unidos hoje, States. Hoje. hoje eu estou morando aqui na Califórnia, então, assim, o Will teve um papel fundamental na minha vida. Obrigada, Will. Tamo aí, tamo junto. Muito bem. E aí, pessoal? Vocês já usam inteligência artificial de algum tipo? Tem, tem tantos nomes aí no mercado, vocês costumam usar? Quem quiser, como nós temos poucas pessoas, está tranquilo? Podem abrir o microfone para falar, pode falar no chat, por favor, interajam conosco. Quem tiver uma experiência aí, já usei, nunca usei, por favor, pode falar. Eu nunca usei, viu? Tá. Não, é Nunca porque eu usou ainda? trabalho com a bioenergética, então, para mim, a inteligência artificial está em mim. Certo. Muito bem. Muito bem. Bom, Andressa, por favor. No caso, uso o chat GPT e algumas ajudas aqui no caso de parte visual para fazer vídeos, fotos, imagens. Legal. Mas assim, relacionado à sua área de atuação?
A minha área de atuação ainda não. Ok, ok. Legal. Mas então já tem alguma experiência. Muito bom, muito bom. Ok. Simone e Maria, vocês gostariam de falar? Ah, estamos aqui, ó, Simone. Usei por causa da minha filha. É, a molecada, né? Tá na escola, ajuda bastante também. Ajuda bastante também. Muito bem. Ah, eu vou aproveitar e vou falar. Eu nunca usei, eu não tenho nenhum conhecimento nessa área, né? Já ouvi pessoas comentando, falando a respeito, mas eu nunca usei. Ok, ok. Que legal. Então, nós vamos introduzir a vocês a ferramenta, já mostrando algumas possibilidades que vocês terão aí no futuro, né? Usando inteligência artificial. Primeiramente, eu vou falar aqui bem rápido sobre a SomAI. A SomAI é uma empresa que está chegando agora no mercado, e com o lançamento desses assistentes, sobre os quais falaremos, para trazer soluções a vocês que trabalham na área da saúde. O nosso objetivo com a inteligência artificial é sair daquele lance superficial, em que a gente escuta muito, porque a gente ouve muito, mesmo que a gente não use, se escuta muito. Tudo agora tem uma IA, né? E nós pegamos esta área, a área da saúde, e o nosso objetivo foi aprofundar o conhecimento e criar soluções para os profissionais dessa área. Nós, além de criarmos assistente, eu vou falar o que é um assistente, tá? Vou explicar. Além de criarmos assistentes, fazemos personalização, trabalhamos também com cursos e ao longo dos dias também vocês vão conhecer mais sobre esses trabalhos. Hoje o foco é a inteligência artificial, no caso dos assistentes, mas a ideia da Soma AI é criar soluções para facilitar as nossas vidas, otimizar o nosso tempo e também trazer novas opções de tratamentos, medicamentos e por aí vai. Tá bom? Fiquem à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem a qualquer momento. A gente vai respondendo. Vocês comentaram sobre o chat GPT, né? Existe uma grande diferença entre o chat GPT, como um todo, e os assistentes que nós criamos dentro do chat GPT. Essa é a grande chave que torna o nosso produto um diferencial no mercado. Quando você usa o chat GPT geral, qualquer um de nós pode criar uma conta gratuita, fazer perguntas sobre o que você quiser, e ele vai, através de uma base de dados da internet e dele, dar uma resposta. Essa resposta nem sempre está correta, porque ela usa uma base muito ampla de conhecimento para responder. Mas eu não vou continuar essa explicação. Eu vou deixar aqui o Adelson, que é o nosso especialista, nosso técnico da parte de inteligência artificial, explica a diferença entre o chat GPT e os nossos assistentes. Adelson, por favor. Bom, perfeito. Como o William comentou a respeito, o chat GPT aberto ou qualquer outra AI tem uma base muito ampla. E isso daí faz com que as respostas muitas vezes não sejam diretas, o que na área da saúde complicaria muito. Por exemplo, para cada um de nós aqui presente, se perguntar o que é uma cidade do interior, a definição é totalmente diferente de cada um de nós. Então, imaginem, para a inteligência artificial, qualquer AI, a amplitude de uma pergunta. Quando se utiliza um assistente GPT personalizado como o nosso, nós estamos falando de um outro sistema. Por quê? Porque esse assistente ele é feito em uma conta, no caso business, que tu tem algumas vantagens muito grandes que depois nós podemos explicar. E fora isso, tu tem uma base de conhecimento muito grande nesse assistente, e esse conhecimento, ele tem todo um cruzamento de dados que faz com que a inteligência artificial confira as informações e fique dentro do que a gente espera. Que isso faz com que tenhamos, no caso dos assistentes, uma resposta segura, que na verdade, é um auxiliar para o profissional. Porque o que acontece? Eu vejo a inteligência artificial
diferente da visão da maioria, como uma ferramenta de apoio para o profissional, em especial vocês da área da saúde. Vocês, melhor do que eu, não tenho dúvida nenhuma, vão saber, dentro da pergunta certa, filtrar a melhor informação, com a total segurança em relação à procedência. Perfeito, obrigado, Adelson. Trazendo agora o que nós falamos para a área da saúde, Simone, você gostaria de fazer um comentário complementar? Eu utilizei bastante, né? Já venho utilizando já há algum tempo. Tem algumas colegas de trabalho também que já estão usando. Infelizmente, com certeza elas estão em atendimento, por isso que não estão aqui conosco. Mas eu vi assim, agrega muito valor para nós, sabe? É uma otimização de tempo incrível, porque você pode fazer desde um resumo de um atendimento, seja de uma anamnese, seja protocolo, seja controle das sessões de tratamento do paciente, até protocolos para determinadas patologias que você venha a perguntar para esse assistente. Ele te dá algumas possibilidades que, em algumas vezes, você deve ter pensado próximo daquilo, mas ele faz com que você tenha maior opção até de pensar em qual tratamento fazer, da forma que utiliza aquele tratamento no seu paciente. E assim, um grande e maravilhoso motivo pelo qual o assistente assim é muito bom também é toda a base de estudo que você tem. Porque ele vai sempre te responder tudo o que você pergunta, ele vai de acordo com o seu nível de conhecimento. E isso é muito bacana. Quando eu falo do seu nível de conhecimento, eu estou falando de profundidade mesmo de informação, tá? Então ele pode, desde de uma pergunta simplista para quem não sabe nada, até alguma pergunta com muito mais profundidade sobre algum tema. Então, ele consegue atender todos esses públicos, sem falar que a gente também acaba não tendo aí a barreira do idioma, né? Eu acho que qualquer um pode utilizar, seja em português, seja em inglês, seja em que língua for, porque ele faz a tradução e a tradução é muito boa, né? Seja lá de qual assunto for. Então, eu acho que é muito válido e assim, e é muito interessante que cada um vai ter uma experiência diferente, né? Na sua utilização, né? Nós tivemos, né, colocamos inicialmente alguns profissionais para utilizarem. Nossa, nós tivemos assim feedbacks maravilhosos, né? A Cláudia está dizendo que tem uma dúvida. Cláudia, fica à vontade. Então, assim, a minha dúvida, quando você começou a falar, né, das perguntas, teria que ter um banco de dados para aquilo, por exemplo, eu trabalho com uma terapia relacionada, eu trabalho com várias terapias, eu sou naturopata, a minha Uhum. formação é música, e eu Ai, que desenvolvi um legal. projeto com um trabalho frequencial, né, com Ah, frequências, eu utilizo muitas frequências, aí eu fiz a naturopatia, aí eu fiz a pós-graduação em biomagnetismo medicinal. Não sei se você já ouviu falar. já ouvi falar, que bacana. Então, todas essas terapias, eu trabalho com neurociências também. Como que seria, então, estou colocando a minha situação com todo esse conhecimento, Uhum. como que estaria, como que me auxiliaria? Por exemplo, no rastreio de biomagnetismo medicinal, existem muitos pares de biomagnéticos, existem muita coisa, muito conteúdo. Como é que funcionaria assim? Começou a me dar um tilt na minha cabeça. Deixa eu tentar responder e depois aí o nosso especialista Delson termina, tá? O que acontece é o seguinte, toda essa base, como foi falado inicialmente, o chat GPT, quando você faz ele numa plataforma aberta, que você entra lá, você não tem nenhum assistente, você vai fazer a pergunta ali direto, ele vai procurar livremente aonde encontrar a sua resposta, tá? Para te dar, para formalizar a resposta da sua pergunta. Enquanto que um assistente, nós temos uma base fechada, uma base fidedigna
estudos científicos, tudo dentro deste assistente. Ou seja, as perguntas que você faz sobre determinada coisa, como agora, nós vamos lançar três assistentes, tá? Dentro de cada área desse assistente existe uma base. Aí, como você falou, né, a sua dúvida. Eu trabalho com isso. Nós também desenvolvemos um assistente personalizado. O que que isso quer dizer? Que ele vai atender todas as suas áreas de atuação. Você vai fazer, vamos construir o quê? Uma base específica para a sua utilização, com todas essas terapêuticas que você já trabalha. Ou seja, vamos fazer uma base com todas essas terapêuticas que você já trabalha, para que você possa ter essa base fidedigna de informação no que você precisar. Por isso que eu falo, né, que ele é realmente um assistente, tá? Ah, E o entendi. Mas mais aí, legal, pode falar, desculpa. desculpa, imagina. É, com o conhecimento que eu tenho, por exemplo, eu adquiri dentro do que eu faço, eu adquiri ferramentas que eu desenvolvi baseado nas minhas observações. Até meu filho falou, mãe, por que você não faz um, um programa para você vender? Porque eu Com tenho certeza. muita experiência, já há 14 anos que eu trabalho com isso, né? Olha que legal. Eu tenho, assim, técnicas e ferramentas que eu desenvolvi dentro da própria terapia. Então, Olha, isso também entraria? É uma dúvida. com certeza. Tudo assim, quando a gente fala de personalização, a gente vai primeiro, né, entender qual a necessidade do profissional. Será que ele quer só um assistente? Pelo que você me falou e até pela sugestão do seu filho, eu acho que realmente você tem que fazer, né, de formar um curso nisso, mas toda essa sua base já de conhecimento, e falo mais, Cláudia, isso só tende a agregar, a inteligência artificial só tende a agregar ainda mais os seus conhecimentos, sabe? Então, com toda certeza, tudo isso é sim possível com base em todos os seus. Porque você, junto com o nosso profissional, que seria o Adelson, vai desenvolver exatamente o material do que você precisa para que a gente possa colocar dentro da base desse assistente. Adelso, fica à vontade se eu estou falando alguma besteira, porque o profissional, quem faz o operacional dessa parte toda que eu estou tentando explicar de forma teórica é o nosso amigo Adelson. Então, e faz muito bem. E essa informação não é só uma base nua e crua do que é colocado lá. Existe, inclusive, é feita uma transformação, eu não sei explicar direito, Adelson, me corrija se eu estiver errado, uma informação reversa de todo o conteúdo colocado. Então, tudo isso se torna muito grandioso. Por favor, Adelson, me ajuda aqui, porque você que é que Perfeito, mexe aí no perfeito. operacional disso. Bom, pessoal, o que que acontece? Quando nós estamos falando, no caso de um assistente, nós estamos falando, de uma base profunda de conhecimento. Existe, vamos pensar como se fosse, redes neurais. Existe um cruzamento de informações que faz com que a informação seja segura. Diferente da inteligência artificial comum. Por exemplo, eu utilizo o ChatGPT desde o começo, e no início aconteceu coisas muito interessantes, como, por exemplo, se eu colocasse para ele, eu gostaria de saber sobre o terremoto que teve em 2009 em São Paulo. Ele não ia ficar sem me responder, ele ia falar uma história que aconteceu, um terremoto em São Paulo, ia contar, sabe, várias coisas, e ia me entregar. E isso melhorou muito hoje em dia. Só que o que que acontece? A diferença está no cruzamento nos dados, que nem a Simone falou. O fato de confirmar as informações e cruzar com a base, isso daí que traz a segurança da informação. E o interessante do assistente é que é uma ferramenta, isso daí eu posso falar por mim, desde o começo do processo até hoje eu sou outra pessoa, porque tu vai aprendendo junto com ele. Não é aquela promessa que nós vemos no mercado, que tu vai colocar uma frase
e virar a fórmula mágica. Não. O assistente é uma construção. Tu vai aprendendo junto com ele e ele contigo. E fora isso, eu posso dizer para vocês assim, ó, o assistente, nós temos projeto, inclusive, Cláudia, é muito interessante a tua colocação em relação a cursos, porque qual que é o nosso projeto? É capacitar pessoas para fazer junto com nós algo que seria muito diferente no mercado. Que o que é? É lançar o curso junto com o assistente. O assistente, ele funcionaria, nesse caso, como auxiliar, Cláudia. Vamos supor, seria uma extensão tua do curso ali ensinando. E isso daí proporciona um aprendizado contínuo muito maior do que seria o curso. Entendi. E sem Perfeito. falar, e sem falar também, gente, que com a utilização, você vai treinando. Você vai treinando essa inteligência artificial, entende? Então, assim, é muito interessante. Depois de um determinado tempo de uso, você vai entendendo o que eu estou falando dessa coisa do treinamento. E é bem o que a Simone acabou de perguntar, né? Essa inteligência artificial é treinada com base de dados da medicina integrativa? Esses três assistentes que vamos falar, seja é o Natures, o Luxiai e o H2Path. Estamos falando de naturopatia, de hidrogênio molecular e laser terapia. Então, dentro de cada um deles, ele tem uma base robusta no qual, por isso que é muito interessante essa integração toda, porque só tende a crescer, só tende realmente a treinar ainda mais. Você tem um raciocínio, o assistente tem uma base de dados, e conforme as ações que a gente vai fazendo com base nisso, ela vai sendo treinada. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada momento, a cada vez mais, o resultado que temos desse assistente, ele é muito grandioso. Não sei, é que a gente está falando tudo agora, a gente está falando tudo no escuro, e é É, interessante até a gente ter esse bate-papo no escuro para vocês entenderem, quando a gente for demonstrar na prática aqui, como é que eles funcionam, tá? Uma coisa é muito interessante. É gradual, sabe? Esse treinamento só vai elevando de tal forma a veracidade dessas informações e até a forma mesmo das respostas, que assim é muito grandioso. É muito grandioso. E só realmente a gente utilizando é que a gente começa a entender o quanto ele é útil na nossa vida, sabe? Ah, vai ser substituído? Não, não, mesmo porque qualquer prompt, qualquer pergunta, qualquer coisa que se faça, você tem que ter o seu raciocínio clínico. Não é simplesmente eu colocar, ai, a pessoa está assim, assim, assado. Não, você tem que construir um raciocínio e perguntar, inclusive de uma forma bastante direta, para que você tenha uma resposta à altura, entende? Na verdade, pessoal, acho muito interessante eu colocar um fato que é o seguinte: a inteligência artificial, pela primeira vez na história, uma revolução, ela está trazendo vantagem não para as pessoas mais novas, mas para as pessoas com mais idade que tiveram mais conteúdo. Isso por quê? Porque para te conversar com a inteligência artificial é muito interessante tu ter repertório, Tem que ter conhecimento, né? sabe? E o assistente ele acaba facilitando muito esse processo, mas o teu aprendizado tu vai aprender conforme a tua vontade, o teu desejo. É muito rico esse processo, sabe? Eu tenho certeza que depois de pouco tempo vocês vão olhar para trás e vão se impressionar. isso aí. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Algum comentário? É muita curiosidade agora. Cada vez que vocês falam, a minha cabeça vai a mil por hora. Certo. Vamos ver então, Seja né? bem-vinda, porque a minha Vamos. ficou igual, Cláudia, desde a primeira Certo. vez. Então vamos parar de falar aqui, vamos ver
né? Sim. Sobre o que estamos falando. E aproveitando aqui o ensejo, né? A Cláudia falou que é naturopata, vamos começar com um dos nossos assistentes, que é o Natures. Só um instante, por favor, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Muito bem. Só um instante, por favor. Quem sabe faz ao vivo, né? É o que diz. Vamos lá. Ok, vocês estão vendo o nome da minha escola, né? Não era nem para vocês estarem vendo o nome da minha escola. Mas tudo bem. Sim. Ok, vocês vão ver aqui a tela, gente, do site do Chat GPT, tá? Você que já usou para alguma coisa o GPT, sabe que ele é uma ferramenta em que você precisa ser ativo, não passivo, né? Você não tem botões, coisas que já estão escritas na tela, se você só vai escolhendo. Nós somos o agente. Então, a partir das nossas perguntas, nós teremos um determinado resultado, uma resposta, que pode ser uma resposta superficial, se a minha pergunta for superficial, ou uma resposta mais profunda, desde que eu faça uma pergunta, como a Simone bem colocou, com conteúdo, né? E eu tenho aqui uma lista de perguntas para testar, mas eu gostaria de saber se alguém quer chutar uma pergunta da área de naturopatia, e nós vamos ver o que vai acontecer aqui na hora, para não dizer que a gente tá roubando aí, né? Não, manipulou alguma Manipulou. informação. Não é manipulação. Esse assistente está pronto, ele já tem uma base de dados pronta, e ele vai responder as perguntas que nós fizermos. Tá bom? Caso tenha alguma questão, Se alguma vocês dúvida, eu quiserem. estou com um caso em concreto, quero poder perguntar, fiquem à vontade. A gente vai até já auxiliar aqui a forma de fazer essa pergunta. Então, Exatamente. no caso da pergunta, assim, por exemplo, você tem um paciente eu tenho vários pacientes agora com câncer, né? Que é algo que está bem recorrente, né? Dentro da naturopatia, no caso, eu poderia perguntar, é muito amplo isso aí, né? Eu poderia perguntar o quê? Exatamente. Por exemplo, podemos fazer assim, Vamos Cláudia. começar com uma É, pergunta mais ampla, por exemplo, e a gente Pode ser. pode E aí a ir, gente vai a diminuindo. gente pode Ok. ir construindo e vocês já vão ver, inclusive, como refinar resultados de tá. perguntas, tá? Legal. Ah, é uma forma de trabalhar. Você pode já ir direto para a pergunta específica, e é isso que você vai ter com o tempo, com certeza, com a experiência de usar a ferramenta, mas principalmente no começo a gente vai entendendo como ela funciona e vai refinando, né? Então, eu vou pedir sua ajuda aí, Cláudia, da Simone, para formular uma pergunta, Não sei, para a Cláudia, o que gente que você poder acha de começar. colocar como tratar o meu paciente oncológico com Vamos as. colocar específico um câncer de fígado, né? Um câncer hepático. Ok. Uhum. Paciente oncológico Ok, de fígado, CA de fígado. ok. Eu estou escrevendo aqui no lado da tela, mas eu já vou colocar para gente. Porque aí entraria dentro da naturopatia, né? Tem a fitoterapia, tem. Exato. Então, aí perguntaria quais as é, técnicas, não. Ou então colocar aqui, ó, vamos partir do amplo e aí Pro depois a amplo, né? gente, vamos colocar aqui, ó, como tratar um paciente oncológico de fígado com terapêuticas naturais? Pode ser, Cláudia? Fica à Isso, vontade perfeito. para para Não, gente ir perfeito, é construindo bem amplo. juntos. Porque Isso, aqui fica isso. muito aberto, né? É. Está bem aberto mesmo, Uhum. mas tudo bem, vamos construir. Então, aqui está a minha primeira pergunta para o assistente. Como tratar o paciente oncológico de fígado com terapêuticas naturais? Naturais. Terminou de digitar a pergunta, só clicar na setinha ou dar um enter, e aí ele vai montar a pergunta na hora com base na base de dados que ele tem. E aí, com Porque base na resposta, Cláudia, fica à vontade aí para você ir refinando essa sua isso, pergunta, tá? isso. Vocês Beleza. estão olhando a minha tela? Ele falou que, claro, Sim. Adelson, porque esse assistente é do Adelson, tá bom? No caso aqui, Cláudia, vai estar aqui. Claro, Cláudia?
Vamos. Cada um tem o seu nome, Cada né? um vai Cada um ter vai o ter o seu seu, tá? assistente. É. Muito importante, né? Cada um tem o seu. Então, a Cláudia, mesmo se for o mesmo assistente, o Natures, a Cláudia vai ter um, a Maria outro, a Andressa outro. Eles não vão ficar se misturando. Então, ele é totalmente seu. Então, vamos lá. E olha só que interessante, ele já começa, porque foi uma pergunta ampla, né? Ele já Visão começa geral do colocando de tratamento, fora a naturopatia. né? Visão geral do tratamento natural integrativo no câncer de fígado. Muito bem. Então, vamos lá. Como a ideia é a gente ver o que ele respondeu, então nós vamos ler a pergunta na íntegra, a resposta, perdão, na íntegra. Então, o câncer de fígado, não vou nem tentar ler essa palavra, é uma condição grave que exige tratamento médico convencional. As terapias naturais não substituem os protocolos oncológicos, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, mas podem atuar como suporte complementar para fortalecer o organismo, reduzir inflamações, promover desintoxicação hepática e apoiar o equilíbrio emocional e energético. Um outro ponto que eu já vou aproveitar para destacar. O assistente não é irresponsável. Ele não vai falar para você assim, olha, faça isso aqui e tudo vai dar certo. Ele destaca que, importante, todo uso de plantas medicinais e suplementos deve ser acompanhado por um profissional de saúde, né? Então, ele também não vai falar para você, olha, faça isso aí, tá tudo bem. Não. Ele é programado, ele foi criado para desenvolver com responsabilidade os conteúdos. Bom, Cláudia, fica à vontade. sim, estou vendo aqui Segue sua agora pergunta. com o seu caso. Estou vendo aqui a sua pergunta, Simone, já vamos para ela, ok? Vamos só seguir aqui no que a gente começou com a Cláudia. Bom, Isso. a pergunta segue, tá? Então, a fitoterapia recomendada, conforme referências da Farma Verde Enciclopédia das Plantas Naturais. E aí, olha que interessante, dá opções, Cláudia. Então, número 1, Hum, Ricardo Mariano. E ele vai descrever aqui uma forma. Dente de leão, e ele vai descrever outra, né? uhum. Alcachofre, vai descrever outra. Então, ele sempre dá opções e ele explica o que fazer dentro de cada opção. Cada opção. E isso aí, Adelson, seria, William, o que ele tem no banco de dados com relação à questão da Ex naturopatia, né? Se eu exatamente. colocasse todas as informações sei lá, eu conheço, seria mais amplo esse banco de dados aí, né? Exatamente. E aí é que entra a questão da personalização, tá? É isso mesmo. Tá. Para É tentar isso responder a mesmo. sua pergunta de forma bem completa, digamos que você adquira esse serviço aqui, esse produto. Então você está Uhum. usando lá, mas você pensa, poxa, mas eu queria incluir aqui esse artigo, tá? Vou falar de forma bem simples, tenho aqui alguns artigos que tratam da questão oncológica, que eu uso isso para os meus pacientes. Aí você entra em contato conosco e a gente tem a possibilidade de incluir esses artigos, livros, enfim, dentro do assistente, para que ele No seja caso, específico para a sua área. tá, no caso, eu acho que a Simone também conhece a Oscan, Uhum. né? Ele colocaria isso também? Pode incluir Não. isso também? Na Não? realidade, na personalização, sim, tá? Na Sim, na personalização, personalização. sim, sim. Nós Porque aqui, a maior dificuldade da Oscan é o número a quantidade de e a dados gente perde tempo, que né, acaba Cláudia? se Só quem perdendo. usa, né, Para sabe? poder avaliar num todo, ali você tem que ficar um tempão vendo um todo. A gente cria uma prática, mas seria interessante se ele desse um resumo geral, né? Nós temos aí um projeto de poder fazer um assistente nesse sentido no futuro, tá, Cláudia? Já Ah, está tá. aí no nosso radar. Mas, Simone, eu quero fazer um assistente personalizado para minha prática. Tá. Por exemplo, é claro que pode ter coisas dentro do que ele já sugeriu aqui, você fala, não, mas também pode ter outras coisas. E aí você vai perguntando para ele. E Uhum. até Tá. ver onde ele vai. Ah, Simone, olha, eu acho que falta muita coisa ainda aqui dentro Uhum. da minha prática. E por quê? Tudo também dentro da sua base de conhecimento. Sim, Porque há de convir comigo que, é o que eu falei desde o início, ele vai muito de acordo com o seu conhecimento, com a sua base própria, sabe, de conhecimento. Nós que estamos aí na área da saúde integrativa, nossa, perdemos as contas de
quantos Uhum. cursos já fizemos, quantas coisas, e muitas vezes até um fala uma coisa, outro fala outra parecida, enfim. Ai, mas dá para eu mesclar tudo isso? A inteligência artificial, ela vai te ajudar demais nesse sentido, sabe? Então, mas no caso, eu teria que estar fornecendo todos esses meus conhecimentos para serem instalados, vamos Ah, dizer tem que assim, ser colocado, tem que ser formatado em base. formatado em Inclusive, base. exatamente, tá? É a criação dele. Mas tudo isso, Cláudia, só para que você entenda, existe uma é confidencial essa Ah, relação. Todo o seu material, ele é confidencial, todo o material é seu. Nós temos essa obrigação pactuada em contrato, tá? tá. Não, é tudo muito. Você imagina eu, não sou, não é porque agora eu sou terapeuta integrativa que eu vou esquecer todas as bases de direito, né? Não dá. Sim. Então, assim, é tudo muito seguro para todos os envolvidos aí nessa construção personalizada de assistentes, Tá. tá? Uma Tá. coisa que eu acho que é importante comentar, já que entramos nessa parte, seria a respeito assim, ó, o que que acontece? Toda e qualquer inteligência artificial em que nós formos usar, principalmente as que forem gratuitas e algumas até não gratuitas, muitas vezes nós estamos utilizando, mas a nossa base também está sendo utilizada, sabe? É aquela coisa, nós somos o produto, porque as nossas informações acabam alimentando a inteligência artificial. Isso daí vale para dados sigilosos ou não. O Como que um que todo, acontece? né, Adelson? Como um Exato. todo. Como E o- uma grande teia de informações, tal qual essa, as nossas conexões neurais mesmo, como o Adelson falou inicialmente. essas AIs, todas que surgem, têm esse problema. Muitas vezes tu está dando teus dados. Esses assistentes que nós fazemos pela OpenAI, na modalidade que nós utilizamos, que seria a modalidade business, você tem a garantia que os seus dados não estão sendo utilizados, tanto por parte da SomaAI quanto por parte da OpenAI. Para vocês terem uma ideia, vocês não têm essa garantia utilizando o GPT Plus na versão de US$ 20 em relação aos dados. Quando você utiliza um assistente que é feito pela SomaAI, independente de qual conta você está utilizando, ou uma conta gratuita ou uma conta paga, você tem essa garantia de confidencialidade. É isso aí. E aí, segue aqui, viu, Cláudia? A resposta, né? Ele vai falar sobre fitoenergética e terapias vibracionais, apoio emocional integrativo, contraindicações gerais. Ô, Will, só Oh, estamos perdão. parados na tela do cada. É, Sim, perfeito. ok. Fitoenergética, obrigado. Né? E aqui ele cita, inclusive, a fonte, né? Isso aqui não é uma fonte do outro mundo, é fonte científica. Apoio emocional integrativo, ele vai citar aqui opções e dar sugestões. Contraindicações gerais, né? O que evitar neste caso. E no final ele traz um resumo do que ele colocou lá em cima. A partir desse resultado, eu posso, a partir da ferramenta aqui, dar continuidade a esse tema, essa pergunta para aprofundar, ou seguir para uma próxima. Tá? Aí fica a critério do usuário. Ou até aprofundar, né? Porque Ou como aprofundar, exato. essa pergunta foi muito ampla. Aí É, não sei É, se porque vocês até a conseguem resposta também foi muito isso, lembra, superficial, né? isso. lembra o que eu falei Mas porque a inicialmente? pergunta foi É. ampla. Agora, dentro desta mesma pergunta que foi feita, e a partir dos resultados encontrados, como é que nós podemos especificar ainda mais para aquilo que você precisa, né? Então, todos os tipos de dados do paciente, então, idade, a condição, os exames e tudo mais, o tipo de tratamento que você quer aplicar específico, todas essas informações vão gerar uma resposta muito mais completa. Né? Agora, o próximo passo, nesse caso aqui, seria aprofundar a pergunta ou os resultados encontrados. Tá, isso aqui que você me falou sobre o apoio emocional.
Aí você descreve uma outra pergunta. Vamos aprofundar este assunto. E por aí vai. Você pode aprofundar no todo, pode aprofundar em cada uma das opções colocadas. Tá bom? Ou É, aprofundar fazendo uma nova pergunta, tá? exatamente, exatamente. Vamos fazer mais uma aqui, Cláudia? Para a gente sair do geral e ir para o específico? O que você acha? Então, assim, porque a minha, eu estou pensando dentro do que eu trabalho, né? É Perfeito. muito específico, que eu acho que não vai ter no banco de dados aí. É isso que eu fico É, pensando. aí entra essa questão, né, da Uhum. possibilidade e, dependendo do caso da necessidade, de personalizar com material É porque eu específico dentro trabalho do que com já existe. epigenética, eu trabalho com a questão de. Eu trabalho com a bioenergética, então as respostas vêm do próprio corpo da pessoa, né? Do próprio organismo, que é com os impulsos cinesiológicos. Então eu trato a epigenética, eu entro lá no DNA, vou fazendo uma. Eu vou vendo, eu entro, também utilizo nas minhas ferramentas perguntas de constelação, se tem aí alguma questão envolvida com o conflito familiar, em qual geração. Nossa, eu vou indo assim, você não imagina, vai, não, não tem fim o Eu, quanto de eu, conhecimento a gente vai buscando, né? Que eu tenho um neto que hoje ele está com 10 anos, quando ele tinha 1 ano e meio, ele teve a diagnóstico de autismo, e a gente conseguiu reverter esse quadro, sabe? Assim, com a epigenética, mas a epigenética buscando na ancestralidade familiar qual conflito que estava ativo lá no DNA dele. E a gente conseguindo desligar esse conflito também pela epigenética. Hoje ele é uma criança totalmente normal. Então, se eu começar a falar aqui, que bom. a gama de material que tem na minha cabeça, eu fico olhando isso aqui. Não tem fim. Mas tenta fazer, fica à vontade para dentro desse caso, ou até era interessante esse que a gente colocou de forma bem abrangente, tenta Uhum. especificar aí ao máximo, tentando não ser tão específica numa determinada área do que de atuação sua. Tenta colocar de forma específica, né? Como é que eu posso dizer? Sendo mais específica na pergunta, mas também não direcionando exatamente para o que você quer de Tá. epigenética ou do que você falou. Fica à vontade. Tenta colocar de uma forma mais profunda a sua questão para a gente colocar aqui e ver o que vai vir. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu tentar sair daquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Sim. Seria o quê, então, aqui, de perguntas com relação ao tratamento de um CA de fígado? Pensa em alguma coisa desse tratamento específico. Faça aí a pergunta, fica à vontade. Porque Tenta que ser ele, mais, ele tenta ser faz. mais específica do tratamento, para não deixar aberto, Assim, para sei não lá, vir quais os tanta coisa. benefícios da argiloterapia? Vamos ver uma coisa bem básica, né? Quais os Bom, benefícios da argiloterapia para um CA de fígado, né? isso. É básica, porém é específica, entende? É isso, Então, perfeito. é básico naquilo que a gente conhece, mas específica na pergunta, né? Entendi. Exato. Tá. Então, quem que Ok? vai digitar? É Já o estou, Will. já Não estou. está aparecendo aqui. Você já está digitando? Sim, só um minuto. Tá. Já vou abrir para todos verem. Tem umas mil Essa coisas. reunião vai ficar gravada, William? Ela está sendo gravada e podemos disponibilizar lá um link para todo mundo. A ideia é que o máximo de pessoas vejam o conteúdo. Porque Então, daí eu quero mostrar para várias amigas terapeutas claro, também. claro. Eu vou deixar ela salva, na nuvem e eu disponibilizo o link para quem quiser Tá, depois joia? compartilhar, Andressa, se você, a Andressa sem está problema. dizendo que precisa sair, tudo bem, Andressa, pode ir, mas se quiser deixar aqui a sua pergunta, pode Isso. deixar, por Andressa, favor, no vamos, chat. como falamos, está sendo gravado, depois você pode ver o restante, tá bom? Muito obrigado por Isso. ter vindo. Muito obrigado. Obrigada, Adrê. Muito bem. Cláudia, por favor, você pode repetir a pergunta para a gente digitar aqui? Quais os benefícios da argiloterapia no tratamento de CA de fígado, de câncer de fígado?
correto? Sim. Eu não estou me preocupando em colocar acento, nada disso, tá, pessoal? Só para a gente. Uhum. Aqui. E Vamos. ainda que se coloque alguma coisa assim diferente, ele corrige por si só, né, Will? Ele é mais esperto que a gente, às vezes. Muito bem. Nossa, eu não sei a sua idade, Simone, mas na minha idade isso aqui para mim é algo tão surreal. Isso aqui é surreal para todo mundo. Todo Nossa, eu, mundo. eu ainda vou em curso, eu escrevo em cadernos, eu não sou de ficar digitando, eu sou da época do lápis e papel. Ô, Cláudia, não, Ah, não, acho que independe. Eu acho que para os nascidos ah, a partir de 70, vamos dizer, sei lá, 70 ou até antes, sei lá. Você que É tá tudo falando, tanta Mônica, hein? novidade na nossa é, cabeça, é é, tanta coisa. E eu acho que assim, eu acho que nós somos a geração que estamos mais aprendendo, porque nós vimos tudo. E verdade. a gente chegou até aqui. Não pense você, e aí eu falo, por isso que deu uma determinada data para cá. Isso é surreal para nós também, para todo mundo. Uhum. Não para essa geração nova, né? Mas que É, não para mas essa geração nova. E o que o Will falou é muito interessante. Essa geração, ela não vai aproveitar tanto quanto nós, sabia? exatamente. Porque a gente tem Por conteúdo, conta, né? por conta do Exato. conteúdo. É isso aí. Exatamente. Um recém-formado vai tirar proveito, claro, só que ele vai depender muito mais da ferramenta, né, do que o profissional que já tem aí 10, 15, 20 anos de experiência, que vai tirar o melhor resultado da ferramenta, né? É, porque você vai cada vez mais se aprofundando. Você não, que nem você vê, surge uma pergunta aqui, você vai, não, eu quero mais porque eu sei mais, né? Então eu quero mais, né? Isso, exatamente. Muito bem, É então o que ele interessante, trouxe para né? nós aqui, né, ele já traz o que é, uma definição, eu não vou perder tempo com isso. Benefícios potenciais da argiloterapia no câncer de fígado. Novamente, aqui ainda está mais no campo da definição e potenciais, benefícios, né? Potenciais benefícios. Eu vou passando, né? Modo de uso tradicional. Aí aqui você que é especialista, Carlos, né? Vai dar uma lida rápida aqui para nós. Né? Para mim aqui a gente está falando grego. Não, e tem todo sentido, assim, o chá de cipó mil homens é muito bom para a questão hepática. Legal, perfeito. Né? Novamente, né? Considerações importantes aqui para o profissional fazer. E aqui um resumo, né? Novamente, ele sempre traz um resumo no final para Uhum, facilitar, encontrar informações. Ok? E aí, uhum, como nós falamos, isso poderia ir cada vez mais fundo, inclusive a partir das sugestões trazidas por ele. Tá bom? E, novamente, a gente chega no final, aqui onde a gente pode dar continuidade ou fazer outra pesquisa. Ok. correto. Nós tivemos uma pergunta da Simone aqui no chat. Caso de um paciente adolescente com psoríase de forma natural, hidrogênio molecular de forma assertiva. Muito bem. Simone, é Aí mais vamos interessante para o fazer nosso essa pergunta H2, agora do H2 SPEF. Path. Yes. Perfeito. Muito bem. Aqui, né, também aproveitando essa informação, eu troquei de assistente, ó, já está na tela aí o H2PEF, que é o nosso assistente específico sobre hidrogênio molecular. Eu iria aquela pesquisa que eu fiz sobre paciente de câncer. Ela está numa guia que fica à esquerda. Vocês não estão vendo aqui porque eu tirei, mas fica uma guia ali à esquerda, né? No painel do chat GPT. E toda a pesquisa que está ali vai ficar ali para sempre, né? Então você pode voltar lá para dar continuidade ou para fazer consulta também, tá bom? Nada que você O faz Ali ali IEM, dentro ali é perdido. só se organizar bem para você conseguir deixar, você consegue criar projetos, pastas, e você Isso, deixa ali de forma organizada, aí vai da organização de cada um. E uma coisa que também é extremamente importante, todas as suas consultas, tudo que você faz é privado, ninguém vê, exatamente. ninguém tem acesso. Isso. Inclusive nós, tá? Inclusive nós, A partir do ninguém momento que você sabe, só começa a você. usar, nós não temos acesso às suas perguntas e às suas respostas. É seu, totalmente seu.
Tá. No caso de ter os prontuários dos pacientes, ele também pode ter um arquivo para colocar os casos de cada paciente que você Sim, trata? sim. Adelson, por favor. Tá mutado, Adelson, por favor. Exatamente. No caso, você pode nomear cada conversa. Vamos supor, você pode pegar um paciente seu e colocar o nome naquele histórico, ou digamos, um tratamento específico, porque como o William comentou, você pode dar continuidade naquele prompt. Vamos supor, aquele é um paciente real, está acontecendo isso, e daí tu vai trazendo mais dados, mais resultados de exame. Quanto mais informações, melhor o assistente vai te auxiliar. E nesse caso, seria algo contínuo. Olha que Entendi. interessante. Tu vai poder ir conversando com ele conforme tu vai trazendo dados, ele vai analisar todo o histórico e vai te trazendo informações. Tá. Olha o Exatamente. quão interessante, o quão poderoso isso é. Então, porque, Exatamente. Adelso, eu trabalho com planos de tratamento, então eu tenho a ficha do meu paciente, e cada sessão eu aplico uma terapia, e aí na próxima ele me relata o que aconteceu, a melhora, por exemplo, lá tinha uma urticária, na próxima sessão aquilo melhorou 80%, então isso eu posso ir colocando e ele vai também Isso. agregando alguma outra informação com relação até aos próprios efeitos da terapia, no caso? Exatamente. Exatamente. Uhum, Exatamente. tá. Nessa base Co- de organização, Cláudia, dá para fazer de Uhum. diversas formas. Eu falo porque eu já tentei de tudo, tá, Ah, gente? tá, tá. É. Sabe? Já tentei organizar por órgão, por patologia, Uhum. por paciente, por nome de paciente. Então, vai muito do que é melhor para você, do como você se identifica, o quão melhor você se encontra ali, sabe? Entendi. E aí É. fica a seu critério. Você falando agora, e eu pensei aqui, você pode ir colocando, você tem, vai, por exemplo, a sua ficha, anamnese, todos os exames do paciente, você pode ir colocando tudo na pasta dele. E você vai colocando as terapêuticas que vai fazendo, e ali quando você deixa, vai, por exemplo, gravado como projeto o nome do seu paciente, você entra ali, você tem todo o histórico. E ele não se Exatamente perde, isso, ele não se perde, ele tá ali. tá, Exatamente. Tá? ótimo. Muito bem. Então, agora vamos passar aqui para a pergunta da Simone sobre o paciente adolescente para testar o outro assistente de hidrogênio molecular. Então, eu peguei o seu comentário, Simone, só colei aqui, tá? Não mudei nada. Não vou nem me preocupar em lapidar essa pergunta, vamos só colocar aqui e ver o que ele traz para nós. Porque é assim que a gente usa, e é assim que a gente aprende a usar. É fazendo comentários, colocando perguntas, até a gente entender, né? Ah, tá, seria melhor eu fazer assim ou de outro jeito. Aí depois vai especificando, né, o Will? Isso. Perfeito. Muito bem. Então, ele já trouxe para nós aqui. Protocolo natural assertivo para psoríase com hidrogênio molecular. Simone, vai vendo. Agora você que leia aí com calma, por favor, para dizer para nós o que você acha da resposta. Estou vendo pela cara da Simone ali que está tudo certo. Não, tá tudo certo, dentro dos parâmetros do hidrogênio molecular, né? Perfeito. Vou para a próxima parte aqui, ó, forma de aplicação determinada. E por aí vai. Aí dentro dessa parte do hidrogênio molecular, quando a gente já pega nessa pasta tudo que eu quero, aí eu quero pegar uma parte da naturopatia, plantas, chás, opções de tratamentos. E aí a gente vai então para outra pasta para poder agregar mais coisa dentro da naturopatia para poder fazer com o paciente. Exato, porque no caso aqui são dois assistentes separados.
né, por dois assuntos Certo. específicos, né? E aí sim, a gente teria que trabalhar com os dois separados, porém, né, em conjunto. Você sempre Em pode conjunto. pegar o conteúdo que está aqui, copiá-lo, né, e fazer uma segunda pesquisa. Aí que Nesse entrou uma caso, dúvida também, William. Por No favor. caso, como é que é o cruzamento de informações? Porque como a gente tem várias, que nem aí o hidrogênio, tem a naturopatia, tem várias técnicas, vamos dizer assim. Como é que ele faz esse cruzamento de dados aí, no caso de, sei lá, num tratamento de uma pessoa, qual terapia teria atuação melhor ou já não? Isso aí seria a Eu acho no parte. que dentro caso, da Por favor, naturopatia, Adelson. se você colocar, eu creio que ele vai te indicar até o melhor. Mas, Hum. Adelson, pode falar, eu ia falar essa. no caso, você pode sim, Cláudia, utilizar, vamos supor, se o William pegar na tela e colocar ali arroba e colocar naturopatia, coloca arroba e coloca naturopatia, o Natures, desculpe, agora tu aperta ali no Natures, Will, tu vai estar utilizando o hidrogênio molecular junto com a base do Natures. Ah, legal. Isso é muito legal, né? Entendeu? Uhum. Entendeu, Simone? Tá? Então a gente tem a possibilidade de usar os dois separadamente Entendi, porque ou aí as já, bases em conjunto. Então, por já favor. puxa os dados do outro tratamento para o mesmo paciente. Perfeito. Exato. Perfeito. Olha aqui, o que é bem interessante, Simone, só volta um pouquinho, Will. Olha só, ele fala até da expectativa de resposta do tratamento, Eu estou vendo. tá? Então, aqui, muitas vezes a gente faz, muitas vezes a gente mesmo monta uma terapêutica de 10, mas aqui ele está falando, não, mas são necessários 15, 20 para que a gente possa ter, ou até menos, né? Eu acho que tudo isso acaba direcionando muito a questão, eu acho que coloca a gente a pensar de forma bem prática mesmo nessa questão de resposta terapêutica, sabe? É De muito quanto legal. tempo para seguir com o Exato. tratamento, Ou até para exatamente. modificar, vai, vamos falar de uma ozonioterapia aqui, que não é o caso, mas só dando um exemplo, né? A gente tem que ir acompanhando até para poder fazer a modificação de dose, de dosimetria, tem que mexer de acordo com a melhora, né? De acordo com a resposta, na realidade. Muito bem. É bem interessante, viu? Legal. Legal. Muito bem. Voltando para nós aqui, a gente viu então esses dois assistentes. Deixa eu parar de compartilhar. Se qualquer coisa eu volto para lá. Vimos aqui a demonstração. Então, claro que quando a gente não usou ainda, né, vocês estão só olhando a minha tela, a gente fica curioso. Que ótimas perguntas que vocês fizeram, vamos compartilhá-las com as outras pessoas que estão no grupo. O grande lance é que a gente precisa usar para realmente entender como ele funciona, né? Por mais que a gente explique, por mais que a gente demonstre, é muito difícil você entender a profundidade das possibilidades só vendo. A gente precisa pôr a mão na ferramenta para usar. Mas vocês com certeza já têm uma ideia de como fazer isso. Então, já encaminhando aqui para o final, porque eu não quero que a gente fique, né? Maria Ferreira não quer falar nada, Maria Ferreira não tem Maria Ferreira, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, quer fazer uma isso. pergunta? Fique à Eu tô vontade. perguntando assim de forma individual, Claro, fique porque à vontade e fique à vontade para ficar tranquila aí a também, né? quantidade de pessoas aqui Não tem. presente permitem, né? Exato, Permite essa individualidade. exato. Fica à vontade, tá, Maria? Maravilha. Eu vou seguir, se a Maria quiser, é E você só sabe, falar. gente, só um comentário, Will. Claro, A gente viu aí direcionado à terapêutica. Quando a gente parte para a questão de estudo, nossa, gente, é maravilhoso. É muito bom. E uma coisa vai puxando a outra e você vai se aprofundando quando você vê, nossa, você já teve ali uma aula assim excepcional. E exato. ele traz artigos científicos, traz. Ah, legal. Isso. Ele vai trazer, isso é importante, né? Ele vai trazer para você o conteúdo do artigo,
Uhum. com uma referência bibliográfica, mas nunca o artigo na íntegra, tá? Porque não pode, né? Exatamente, por uma questão de proibição, de legislação, né? Então você tem a informação, mas ele não pode descrever aquele texto na íntegra, porque aí seria um Mas ele vai plágio, né? informar a base. Aí você tem que Mas ir você até a pode pegar base. um determinado assunto e explorar aquele assunto do ponto de vista, como a Simone falou, de aprender mesmo. Então, ó, realize um resumo, uma explicação, prepare uma aula sobre este conteúdo aqui. Ele vai te dar aquilo ali. Então, é uma ferramenta de estudo bastante poderosa, com certeza. Com certeza. De forma didática, através de mapa mental, e tudo isso ele Exato, faz. exato. Tá? E linkando com o que eu falei aqui, né? E já aproveitando que estamos aqui, nós vamos abrir na próxima semana um período de teste, em que vocês vão poder utilizar os assistentes, os 3 assistentes, à vontade, durante 48 horas, tá? A gente entendeu que isso é muito importante, não só demonstrar, mas permitir que vocês usem para vocês entenderem realmente a profundidade da coisa e aproveitarem esse período de 48 horas para nos fazer perguntas, nos dar feedbacks, fazer comentários sobre as ferramentas. Tá? Nós queremos muito ouvir também o que vocês têm a dizer sobre elas. Isso vai ser na semana que vem, a gente vai anunciar lá no grupo com calma, mas vocês vão ter a oportunidade depois de mexer aqui à vontade Nossa, eu ia dar e essa fuçar. sugestão para você. Com certeza. Não, Cláudia, você vai fuçar à vontade, tá Ah, bom? não, tem que ter o gosto do Tem que uso, né, ter, tem Cláudia? que Ah, Senão com não ter, certeza, vale. com né? E certeza. aí, pô, vocês comentaram, depois, filho, nunca usei, não sei como funciona, nunca abri, sem problema. Lá no nosso canal do YouTube, nós temos os links na descrição do grupo de WhatsApp, a gente vai reforçar isso nos próximos dias, tá? Nós temos lá todo um tutorial em vídeo, mostrando a tela, desde o criar a conta até usar da maneira como nós fizemos aqui. Então, tudo lá passo a passo, né? Vocês que estão interessados, que estão aqui, eu já até recomendo darem uma olhadinha. São vídeos curtos, tá? É vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Bem objetivo mesmo, sobre como usar para que quando a gente abrir esse período de teste, vocês possam já partir com força total. Tá bom? E conseguir extrair ao máximo, É né, do isso que aí. permite. É isso aí. Pois não, Uma Adelso? coisa que é interessante dizer, eu gosto de falar assim, ó, você pode testar, você vai poder testar no caso, Cláudia, fazer a pergunta para o assistente e você pode abrir a tela ao lado e perguntar para o GPT geral, tu vai ver a diferença da resposta. Nossa, é algo discrepante, sabe? Tu passa a ver a inteligência artificial aberta com outros olhos. Ah, então dá para fazer esse comparativo, então. Tá. Exato, tu pode pegar a mesma pergunta que tu colocou no assistente, tu pode colocar no chat GPT aberto. Ah, lá, tá Isso. legal. Fiquem à vontade, testem, vão ao limite, tá? Para ver, para que vocês vejam as possibilidades. Tá bom? É Muito bem. isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, comentário? Fiquem à vontade. Legal. É Bom, difícil porque a pois não. gente não explorou, então não tem pergunta. A Perfeito, pergunta vem quando você está explorando, né? perfeito, perfeito. Sim. Exato. Por isso que vocês vão ter a oportunidade de testar, compartilhar isso com todo mundo que estiver no grupo, com a gente, e aí sim, com certeza você vai ter dúvidas, curiosidades maiores ainda, a gente vai poder te ajudar e ajudar vocês. Tá bom? É isso. Muito bem. Então, informações relacionadas, né? Quando vai ser esse período, como fazer o lançamento dessas ferramentas que a gente vai abrir para venda na semana que vem. Tudo isso vai com calma, bem organizadinho lá no nosso grupo, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi um momento assim muito satisfatório, muito legal. Nós trabalhamos inclusive com esse trabalho de educação, de trazer a IA, a inteligência artificial para as pessoas é, melhorarem a sua prática, a sua rotina e terem resultados melhores com economia de tempo. Vamos falar, né? Tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Isso aí. Bom, Simone Adelson, palavras, considerações finais aí para a gente encerrar, por favor.
Eu só tenho Bom, que agradecer mesmo, né? Só reforçando o que você já disse, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e vocês pela oportunidade de conhecer essa ferramenta que realmente pode revolucionar aí a nossa prática clínica, Cima e tá bom? embaixo. bom, pessoal, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos e o que o William falou agora, É o Will, cara. Pode falar o Will mesmo, não tem problema não. É, o que o Will falou me deu um insight muito grande. Se tem uma coisa que desde que eu comecei a utilizar a inteligência artificial que eu ganhei é tempo, porque o que que acontece? A inteligência artificial, ela acelera o teu aprendizado, ela acelera o teu raciocínio. Quando bem utilizada, ela te potencializa. E essa que é a grande sacada. Vocês não fazem ideia, nos últimos 3 anos, do ponto que eu saí, o Will sabe, para o hoje. E podemos afirmar que isso daí muito vem, primeiramente, da curiosidade que é fundamental no mundo de hoje e da inteligência artificial. é isso aí. Certeza. Muito Bom, bem. Então, Maria, Ferreira, Simone, Cláudia, muito obrigado pela presença de vocês. É isso aí, obrigada. Simone. Simone tá falando no Nós chat que aqui. agradecemos Já aqui. vi todos os vídeos. Aí sim, hein? A Agora eu Simone. vi. Agora eu vi, Muito Simone. bom. E tem o nosso canal no YouTube, que tem todos os vídeos lá, tá tudo na Isso. descrição lá do nosso grupo de WhatsApp, tá? Se tiver Isso qualquer aí. dúvida, ai, não encontrei, chama a gente, Chama a que a gente gente. ajuda, Estamos à disposição. tá Bom, bom? uma boa noite a todos. Muito Boa Boa obrigado e noite. noite. nos falamos aí no futuro, com certeza. Tá Tá joia. Um certo. abraço. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, gente. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. fica à Boa vontade. noite. Boa noite, tchau. Tchau, 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 Simone. Si. tchau, Simone. Tchau. Tudo bem. Só um instante, por favor. Maria Ferreira deve estar em Deve atendimento. estar. É. Certeza, Tá certeza. certo. Quantas vezes eu já fiz isso? Pronto. E aí? Pronto, tirei ela, tá? Às vezes ela tá lá e Ok. Sim.